Rapaz, quem diria que veríamos um jogo de 5 gols em Stamford Bridge, viu? Os goleiros, evidentemente, ajudaram e eu acho que faz muito sentido começar por aí, né? O Robert Sanchez, assim, eu não vou ficar sambando no velório que foi esse jogo pro Robert Sanchez, mais um deles, né? Porque, enfim, eu entendo que é meio deselegante ficar criticando excessivamente o mesmo jogador, tá? A temporada dele não é ruim. Ele, em diversos momentos, fez grandes defesas que ajudaram o Chelsea. Hoje, inclusive, ele fez uma defesaça num cara a cara com o Mikel Merino, que deveria ter colocado a bola melhor, mas ainda assim foi uma defesaça com o pé, né? Se expandiu tal qual uma aranha. Mas o Robert Sanchez infelizmente, né, torço pelo ser humano, mas ele não é goleiro para o Chelsea, ele não é goleiro para as ambições do Chelsea. Será, se é que o Chelsea ainda tem grandes ambições, para além de ser uma creche preparatória para quem sabe ter um ensino médio decente no próprio time daqui a 5 anos? Mas enfim, o Robert Sanchez, ele é isso, né, cara? Assim, ele pode entregar grandes jogos. Eu não esqueço da final da Copa do Mundo de Clubes contra o PSG, ele foi fenomenal. Ele pode entregar grandes defesas, como essa do Mikel Merino e outras ao longo dessa temporada, mas ele é daquele tipo de goleiro que você tem certeza, por evidência, não por sensação somente, por uma questão empírica, de que ele, uma hora ou outra, ele vai entregar. E hoje ele entrega duas vezes, né? Não tem como o primeiro gol do Arsenal, por melhor que seja o Arsenal, como ninguém, em bolas paradas, não tem como ele deixar aquele cruzamento passar. E o segundo, principalmente, né? Não tem nem muito por que eu descrever aqui a falha do Robert Sanchez. Qualquer pessoa, mesmo com um alto grau de miopia ou de astigmatismo, conseguiria enxergar a falha dele naquele gol do Gyökeres. Infelizmente, a vida de goleiro é assim. E não adianta ele ter 10 jogos ok, sendo, sei lá, 3 deles muito bons, se regularmente, né, ele vai ter 4, 5 jogos muito ruins em uma temporada, porque são jogos que comprometem ainda mais no altíssimo nível, né? O Kepa, outra invenção made in Chelsea, né, que já foi o goleiro mais caro do mundo, ele também falhou, não tanto quanto em termos de intensidade de falha quanto o Sanchez, mas ele falhou um pouco no primeiro gol, acho que ele saiu mal para abafar o chute do Garnacho. E no segundo gol foi uma falha um pouco mais clara. O problema é muito menor pro lado do Arsenal, porque a gente está falando de um titular do lado do Chelsea e um reserva que só jogou por conta do revezamento tradicional. Não 100%, né? O Chelsea não revezou. Aliás, eu queria ver um pouco mais do Jorgensen, mas não consigo ver tanto. Eu acho até que com a bola no pé, a distribuição dele é até melhor que a do Sanchez. Pelo menos a impressão que eu tive quando eu vi o pouco do Jorgensen. Ainda que na temporada passada, quando ele jogou, ele também não foi bem, então o ideal seria contratar. Mas o Chelsea só gosta de contratar goleiro sub-20, né? Majoritariamente. Porque eu já tenho falado há algum tempo do Ter Stegen. A bola tá quicando, o Barcelona quer se livrar dele, alto salário, tá encostado, não tem relação com o elenco, com o Hansi Flick, mas não faz parte do perfil da Blue Co. e da Clear Lake. O Kepa tá bom para um reserva do Raya, né? Não foi só ele o problema defensivo do Arsenal, que é uma defesa que antes era intransponível e agora se mostra porosa, né? É uma defesa transponível até mesmo para o Garnacho, veja só você. Eu vou deixar a implicância um pouco de lado, eu sei que eu pego um pouco pesado. Ele entrou bem no jogo hoje, não só pelos gols, ele deu uma outra dimensão para o ataque do Chelsea. O Estevão até que jogou bem. O João Pedro alternou bons e maus momentos. Eu acho que no primeiro tempo ele até que conseguiu, com algumas tentativas, o Chelsea muito abafado pela pressão alta muito bem feita do Arsenal, né? Em vários momentos o João Pedro que conseguia ser um dos poucos que giravam ali para tentar colocar o Chelsea com a bola um pouco mais presencialmente no campo ofensivo. O Andrei Santos também foi bem. O Enzo Fernandes, às vezes eu tenho a impressão de que ele é melhor adiantado do que como segundo volante
nesse ritmo de Premier League, mas também é muito injusto pegar pesado com o Chelsea, menos o Sanchez, né? Por conta dos desfalques, né? Assim, o Chelsea jogou bem para os contextos de ser um time que está com um treinador jovem no segundo jogo em comando, né? O Rossini, que acabou de chegar. Nessa piscina de ondas veio o primeiro tsunami em Stamford Bridge. Sem Caicedo, principalmente, e Reece James, né? Eu não conto tanto o Palmer porque, para mim, ele não estreou na temporada. Aliás, 2025 é um ano para esquecer para o Palmer. Tem alguns jogos ali, a final da Conference League e tal, mas tomara que a gente veja o Palmer de 2024 agora em 2026. E contra o melhor time do país, né? O Arsenal, cara, assim, é muito, muito forte, né? O Arsenal tinha desfalques para chamar de seus. Claramente, o Arteta sinaliza que não confia no Lewis Skelly, e eu concordo. Realmente não tem dado bons indícios no pouco que jogou. E aí o Arteta vai e bota o Ben White e aí joga o Timber pro outro lado, que é um dos principais jogadores desse time do Arsenal, desse elenco do Arsenal na temporada, o Timber. E ainda assim, mexendo algumas peças aqui, outras ali, cara, é um elenco formidável. Atentei para isso no começo da temporada, assim como muita gente, um pouco mais atenta para o que o Arsenal estava fazendo. Tem reposições de sobra, como correções de rota do que faltou lá atrás, né? Alguém para não depender só de Saliba e Gabriel Magalhães, e trouxe uma galera. E aí um centroavante de ofício, que hoje foi bem. O Gyökeres conseguiu entregar uma boa atuação, para além do gol, para além da assistência. Eu acho que foi uma atuação de mais presença e de mais participação do Gyökeres, conseguindo segurar zagueiros, conseguindo participar um pouco mais de algumas jogadas de costas para o gol, conseguindo errar menos com a bola, dominar melhor a bola, assim, passos pequenos, mas se o Gyökeres tivesse mais jogos assim, a gente não teria tantas críticas a ele, né? Mas o Arsenal jogou melhor, controlou o Chelsea, controlando a própria distribuição de minutagem dentro do elenco, com olho em competições mais importantes. Essa é a menos importante. Não esqueçamos que ainda está muito longe, mas o Arsenal está, em teoria, vivo para uma quádrupla coroa. É líder da Premier com 6 pontos de vantagem, é líder da fase de Liga da Champions com 3 pontos de vantagem, passou na FA Cup e agora está encaminhado para uma final de Copa da Liga, administrando porque sabia que não era um jogo tão importante assim. Para o que foi o jogo, o placar foi tímido para a vantagem que o Arsenal merecia ter. Mas ainda assim também faz um pouco parte de o Arsenal não ter aproveitado tão bem os espaços que teve, mais do que as chances que teve, porque não teve tanta defesaça, tanta chance clara perdida. Foi mais espaço que não foi tão aproveitado para transformar em chances ainda mais claras. E o Chelsea aproveitou as poucas chances que teve, ainda que tenha... O Chelsea é engraçado que às vezes ele parece morto e do nada ele tá te contra-atacando num 3 contra 3, com Pedro Neto, Estevão, João Pedro, depois o Garnacho ali. Então, assim, repito, não foi uma atuação ruim do Chelsea. O único problema aqui em relação ao Chelsea é a gente está sempre tendo que corrigir a rota para ser um pouco mais benevolente com esse Chelsea, por entender que, caramba, a diretoria vai lá e demite o cara, ou o cara faz tudo para ser demitido, e aí são sempre jovens sendo contratados. Quando é que a gente vai poder cobrar do Chelsea mais? Porque se for nessa de ficar trocando treinador jovem por outro, jogador jovem por outro, e eu ficar aqui sempre, não, caramba, estamos falando de um Chelsea, tem que olhar um pouco para cima e entender o macro, né? Que planejamento é esse? Mais um sinalzinho, mais uma pedrinha nessa pilha aí do Chelsea e mais uma pedra nessa pilha muito, muito forte e fortificada desse Arsenal que hoje jogou bem. Foi um bom jogo, aliás, em Stamford Bridge, não só pelo número de gols. Achei o primeiro tempo um bom primeiro tempo, inclusive. O Arsenal segue demonstrando, repito, porque
é o melhor time do país e um dos melhores times do futebol europeu. Vaga encaminhada, um gol de vantagem, tudo pode acontecer, é clássico, existe um fosso de qualidade e de jogo hoje entre Arsenal e Chelsea. Claro que eu não vou aqui, né, garantir que o Arsenal tá classificado, mas tá com faca e queijo na mão, assim como o Manchester City. Newcastle 0, Manchester City 2, vitória muito relevante, né? Ganhar do Newcastle no St. James's Park nunca vai ser simples. Quer dizer, já foi, né? Na época das vacas magras do Mike Ashley. Mas com esse time não vai ser simples. E o segundo tempo do Manchester City foi muito impressionante, né? O Newcastle conseguiu apertar ali no primeiro tempo, até criou chances no segundo, com boa defesa do James Trafford, já falo dele, bola na trave do Bruno Guimarães no mesmo lance e tal. Mas o segundo tempo do Manchester City foi muito impressionante. E aí a gente tem acertos de contratações colhendo louros, né? Alguns depois de um tempinho e um de impacto imediato, claro. Tô falando de Antoine Semenyo. Cara, ele é um ponta com uma rara intimidade com o gol, né? Ele é um cara de explosão, ele é um cara de drible na velocidade, mais do que de habilidade em espaço curto, como, por exemplo, o Jeremy Doku ou o próprio Savinho. Ele é um cara mais de espaço, de velocidade ali, mas ele tem uma fisicalidade e uma técnica para finalizar que não são normais para pontas, né? O último ponta com intimidade para o gol que o Manchester City teve, mais enquanto jogador do Manchester City do que enquanto carreira, mas ainda assim na seleção também, foi o Sterling, né, que está encostado hoje no Chelsea. O Rossini, inclusive, falou que vai tentar trocar uma ideia com ele para ver se ele volta a ser relacionado. Mas desde então o City tem tido pontas ou para abraçarem a lateral ou, como da temporada passada para cá mais especialmente, com um pouco mais de liberdade para invadirem a área, mas com muito pouca intimidade, né? Tanto é que o Semenyo, que já tem 2 gols em 2 jogos, deveria ter 3 e já falaremos disso, ele já tem o mesmo número de gols na temporada pelo City que o Savinho, que jogou mais de 20 vezes com a camisa do Manchester City na temporada e já deveria ter igualado o Jeremy Doku, que tem 3 gols. São estágios de carreira diferentes, né? O Semenyo tem 26 anos. Na idade do Savinho, que tem 21, ele estava no Bristol City. Na idade do Doku, que tinha 23, ele estava chegando no Bournemouth, né? Tem jogadores que florescem muito mais cedo, tem jogadores que florescem mais tarde. Ainda assim, é um jogador mais pronto para o que o Manchester City precisa e pode ser muito decisivo para as batalhas do Manchester City em busca desses títulos, né? Copa da Liga também está vivo em todas as competições. O City tentando principalmente ir atrás de mais uma Premier League e caçar esse Arsenal, repito, a diferença de 6 pontos, né? O Savinho, que vive uma segunda temporada pior do que a primeira, dá passos atrás na fila com a chegada do Semenyo. Eu penso que o Manchester City deveria tê-lo vendido naquela proposta dos Spurs e deveria considerar qualquer proposta numa faixa considerável aí de preço na atual janela, se algo chegar, né? E seria importante para o próprio brasileiro se ele quiser estar na Copa do Mundo. Não acho, olhando para as nossas opções e vendo as nossas opções para as pontas jogarem, que o Savinho tenha que estar na Copa, tá? Eu acho que ele está bem atrás das tantas opções que a gente tem ali pelo setor. Mas não vai ser no Manchester City onde ele vai tentar correr atrás dessa vaga, se isso for a prioridade dele. Ele deveria tentar uma transferência para jogar mais e para tentar o próprio Tottenham ser interessante. O Cherki entrou no segundo tempo e a jogada do gol dele é uma... né, assim, ele tem um talento tão bonito e tão bruto, porque ele comete alguns erros típicos de quem sente e sabe que pode resolver os jogos em um lance. Tem alguns momentos que ele afominha demais e que ele chuta quando ele tem que tocar,
porque ele sabe que vai acertar provavelmente um chutaço e tal, ele ainda precisa equilibrar essa balança. Nem todo lance precisa ser lindo ou decisivo. Ou será que precisa? Eu estou disposto a deixar o Cherki fazer o que ele quiser. Porque eu sei que eu vou ser conquistado. Mas eu entendo que na posição do Pep Guardiola ele precisa tentar equilibrar um pouco mais essa balança. O Aït-Nouri participou muito bem desse gol, voltando da Copa Africana de Nações depois de uma boa participação com a seleção da Argélia. E ele mostra em poucos minutos como o City tem opções diferentes para aquele lado do campo, né? O O'Reilly, características muito diferentes do Aït-Nouri. Voltando ao James Trafford, mais uma vez muito bem, ele é vítima do destino do mercado de transferências, né? Ele poderia muito bem ser titular do Newcastle, que fez proposta por ele antes do City. Aí o City chegou e o coração balançou, ele foi para o Manchester City, e aí logo depois o Donnarumma fica disponível. E o City tá certo de ir atrás do Donnarumma com a saída do Ederson, e aí, cara, o Trafford fica meio que subutilizado, né? Ele é goleiro para ser titular de time da Premier League, e eu imagino que ele será titular de um time da Premier League na próxima temporada. Não será no Manchester City, pode ser inclusive no próprio Newcastle. E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco do próprio Newcastle, tá? Tem que falar também da dupla de zaga que tá entregando, e entregou nesse jogo especialmente algo em meio à crise de lesões no setor, né? O Kusanov, que é um grande resgate, voltando de lesão, e eu gosto do Kusanov, é um dos zagueiros mais rápidos que a gente tem em toda a Premier League. E essa surpresa que é o Max Allen, que estava emprestado ao Watford, tem 21 anos, da base do City, e chegou, foi muito bem contra o Brighton, foi ainda melhor agora contra o Newcastle, e vamos ver, né, quanto tempo dura essa fase iluminada desse jovem que veio no susto, poderia muito bem desmoronar, né, em meio à pressão, e está conseguindo, pelo contrário, deixar boas impressões. Não faz nenhum sentido o Manchester City manter Ake e John Stones, principalmente para a próxima temporada, tá? São jogadores pouco confiáveis fisicamente. E é uma pena, no caso de John Stones especialmente, porque é, para mim, o melhor zagueiro da era Guardiola no Manchester City, tá? Mais do que Rubem Dias, mais do que Kompany, mais do que outro que você possa lembrar aí, na minha opinião. É muito talentoso, o melhor na saída de bola, o melhor meio-campista da final que o Manchester City ganhou na Liga dos Campeões, tá? Entre todos os meio-campistas em campo, ele foi o melhor no City e Inter. Porém, é um zagueiro de vidro. Falei aqui de contratações 6 que brilharam, tá? Mas não posso esquecer, para finalizar a página Manchester City, de um antigo velho de guarda combatente, nem tão velho assim, mas está lá há tanto tempo que parece que está mais tempo do que segue sendo essencial, Bernardo Silva. Eu vejo uma galera criticando o Bernardo, dizendo que não entende porque o Pep Guardiola é apaixonado pelo Bernardo, porque que ele segue jogando. Amigos, entendam a relevância do Bernardo Silva ainda atual para esse Manchester City, por favor. Você viu as costuras que ele fez nesse jogo? Eu admito que, para esse Bernardo, versão 25-26, é melhor que ele jogue próximo da área do City do que próximo da área adversária. Eu acho que ele pode, inclusive, ser instrumental para qualificar a saída de bola do Manchester City, mais do que o Reinders ainda em adaptação. Especialmente se o Rodri conseguir voltar a jogar. Porque Rodri e Bernardo como dupla ali, em muitos jogos, pode ser uma coisa linda. Como foi contra o Newcastle. Muito, muito bem o Bernardo, cara. E assim, ele tem somente 31 anos, tá? Ele vai sair ao fim da temporada, muito provavelmente, e o torcedor do Manchester City sentirá saudades. E o torcedor do próximo clube, talvez seja o próprio Benfica, vai receber um jogadoraço. Em relação ao Newcastle, que eu admito que eu falo menos do que deveria aqui no canal, tá? É tanto time para falar que às vezes eu vou me enrolando. E o Newcastle demorou para engatar, né? Essa derrota praticamente elimina qualquer chance do Newcastle estar na final da Copa da Liga, mas é o 6º colocado na Premier League, vem de uma arrancada de bons resultados,
E tem algumas impressões que eu queria compartilhar aqui. O Bruno Guimarães é um dos melhores jogadores da temporada da Inglaterra e um dos melhores brasileiros da temporada europeia. O Lewis Hall precisa ser considerado seriamente para titular na lateral esquerda da seleção inglesa na Copa do Mundo. O Thiaw é uma muito boa contratação, acho que das melhores de toda a Premier League, entre defensores pelo menos, vai. O Elanga é uma das piores. O Elanga deu certo no Nottingham Forest, mas ele já tinha demonstrado que não era isso tudo no Manchester United e agora volta a demonstrar que não é um atacante para a qualidade que o Newcastle precisa. E o Anthony Gordon caiu muito de rendimento, né? Caiu muito de rendimento. O Gordon, realmente, eu entendo que seja um dos grandes problemas para o Newcastle manter o nível das últimas temporadas, né? Assim, precisa muito de um Gordon inspirado, ainda mais por ter mudado o outro lado do ataque, né? E a chegada do Elanga não encaixou. Eu acho difícil que o Newcastle esteja na próxima Champions, mas briga por presença em competições europeias, enquanto ainda tenta se manter nessa Liga dos Campeões. Vai seguramente para a próxima fase de mata-mata, né, para os playoffs, mas ainda briga para, quem sabe, estar diretamente nas oitavas de final. Sobre o gol do Manchester City que deveria ter sido validado, é uma das piores decisões do VAR que eu tenho na memória recente, assim, não fez absolutamente nenhum sentido. O Haaland, ele estava em posição de impedimento. As linhas aparentemente foram bem traçadas. Mas ele não interfere em nada na jogada. O Pope está à frente dele, inclusive. Eu não consigo entender porque o VAR demorou 6 minutos, ainda jogou a decisão para o árbitro de campo ir no monitor. Assim, realmente foi uma atrapalhada muito grande e o VAR não se ajuda nesses momentos, cara. O VAR não se ajuda nesses momentos. Dá muita munição para quem celebra como foi legal a rodada da FA Cup sem VAR ainda na competição no fim de semana. Nessa quinta-feira falaremos de Xabi Alonso e Real Madrid aqui no canal, tá? Chegando mais tarde do que todo mundo, mas falaremos. E na sexta-feira eu quero fazer um perfil dos novos treinadores, de Chelsea, Leon Rossinha, e Manchester United, Michael Carrick. Fechado? Te espero por lá, por favor.